Bom dia, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Oris Partners. Hoje, dia 25 de julho, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro, comentando um pouco aí dos acontecimentos da semana aqui dentro, um pouquinho do contexto internacional. Se bem que foi uma semana assim com pouquíssimos indicadores econômicos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas vale a pena citar, obviamente, aí o dado que saiu hoje, que é a prévia da inflação de julho, o IPCA 15, divulgado agora há pouco, com números aí bastante alinhados com as expectativas. O número em si, a expectativa do mercado era uma variação de 0,30 na comparação com junho, acabou vindo uma variação de 0,33. No acumulado em 12 meses, a inflação aí seguiu aí em 5,3%, portanto, aí sem grandes diferenças com relação ao que a gente viu nos meses mais recentes. E os detalhes também não trouxeram nenhuma grande surpresa. A média dos núcleos, por exemplo, variando em 0,30, o mercado tinha exatamente isso de expectativa. Em 12 meses, desacelerou levemente de 5,1% para 5%. Quando a gente olha ali a parte de serviços subjacentes, também número um pouquinho acima do esperado, o consenso era de 0,42, veio 0,45, e em 12 meses aí mantendo-se ao redor de 6,5%, portanto sem grandes mudanças. Faria só um parênteses aqui com relação à inflação de serviços subjacentes, que quando a gente olha na ponta, né, quando a gente olha nos últimos 3 meses, de fato, a gente observa aí uma desaceleração frente ao ritmo que a gente tinha no começo do ano. Então, analisando, né, aquilo que o economista gosta de fazer ali, pegar o dado da ponta, transformar em ritmo anualizado, a gente está com uma inflação de serviços ao redor de 5,7%, olhando os últimos 3 meses. É um número ainda bastante alto, é muito acima da meta, né, que é de 3%, mas uma acomodação frente ao que a gente viu até pouco tempo atrás. De maneira benigna, a gente tem visto aí os números de inflação de bens industrializados, provavelmente aí reflexo do câmbio. No mês, a variação foi praticamente nula frente a junho, né, 0,1 de alta, portanto aí bastante benigno esse componente. E outro aspecto que tem vindo também bastante benigno são os números de alimentação, com uma variação negativa de 0,4% na comparação com junho, e tudo nos leva a crer aí que continuaremos aí a observar números mais benignos de inflação de alimentos e industrializados nos próximos meses. Acho que aqui vale contextualizar um pouco isso, né? Em grande medida, nós economistas acompanhamos muito a métrica do IGPM, né? Que ali dentro a gente tem a inflação no atacado, e quando a gente olha a inflação no atacado de alimentos, a parte agrícola, de bens industrializados também caindo bastante. E só para citar alguns números, por exemplo, né? A gente começou aí o ano, ali no primeiro trimestre, quando a gente olha o relatório Focus do Banco Central, havia-se uma expectativa de que o IGPM fosse fechar o ano de 2025, né, ali ao redor de 5,5%. Há um mês atrás, o consenso migrou para 4%, e se a gente pegar o relatório Focus dessa semana, né, da segunda-feira, o consenso estava em 1,7%. Então a gente está falando aí de uma queda bastante expressiva nas perspectivas do IGPM para o ano, que obviamente tem implicações para o IPCA esse ano, especialmente no componente de alimentos e bens industrializados, mas que também, né, contamina, entre aspas, a inflação esperada para o ano que vem. E nesse sentido, né, na segunda-feira, também no relatório Focus, tivemos aí a primeira queda desde março da expectativa para o IPCA do ano que vem. Então agora pela primeira vez abaixo de 4,50 desde março, agora em 4,45, né? Então uma inflação que é acima da meta, né, que é de 3%, ali muito próximo do teto, né, da banda de tolerância, mas que vem sendo contaminada aí por números mais favoráveis da agricultura e do dólar mais baixo, né? Nesse sentido, também fica um pouco aí a dúvida de como as coisas vão se delinear nas próximas semanas e meses com relação à questão das tarifas, né, que o governo Trump anunciou a elevação para a próxima semana.
porque uma vez se de fato forem efetivadas nesse patamar ou em algum outro patamar, acaba que uma parte dos bens que seriam antes exportados podem ser redirecionados para o mercado doméstico, afetando os preços e, obviamente, bens agrícolas podem cair nessa seara aí de números mais baixos aí de inflação, uma oferta maior impactando preços aqui no Brasil. Bom, nesse sentido, né, acho que vale a pena também entrar um pouco nessa história das tarifas, né? A gente está aí há uma semana do dia 1º de agosto, que é quando o governo norte-americano anunciou que as tarifas para produtos importados do Brasil subiriam para 50%. Nos últimos dias, o governo brasileiro vem tentando aí criar um canal de comunicação com o governo norte-americano. Até o momento, até onde a gente percebe, a interlocução das autoridades brasileiras tem sido muito com pessoas que pouco conseguem decidir sobre o assunto, né? Então, parece que de fato continua muito naquela linha de que o Trump, pessoalmente, particularmente, acaba que decidindo boa parte dessas tarifas, né? Então, conversas com pessoas que vão oferecer quase ou nenhuma solução para o assunto acabam não gerando nada muito produtivo. O fato é que o governo continua trabalhando numa linha de ação de, eventualmente, né, adotar medidas que venham contrabalançar efeitos negativos sobre setores mais afetados aí, se de fato as tarifas forem implementadas. Nesse sentido, o que chama muito a atenção é o comportamento muito benigno, né, dos ativos brasileiros frente às tarifas anunciadas, frente ao que se sucedeu às tarifas, né, que a revogação dos vistos para os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Havia-se ali o temor, né, de que esse tipo de ação poderia gerar algum efeito em cascata negativo para os ativos brasileiros, e não é o que a gente está observando. Por exemplo, a Bolsa Brasileira, que pelo menos agora pela manhã, está num nível muito próximo do que estava ali na sexta-feira da semana passada, na verdade até um pouco acima. O câmbio está abaixo, o dólar está abaixo do que a gente observou no final da semana passada. Então, por enquanto, os ativos brasileiros, diante disso que está acontecendo tudo, é bastante comportado. E aqui, acho que ainda continuamos a ressaltar muito o aspecto global, né, o contexto global de tudo o que está acontecendo, que no final das contas é o que está direcionando o preço dos ativos, não só no Brasil, né, mas em boa parte do mundo. E gostamos aqui sempre de fazer o contraponto com os países aqui da nossa região, né, da América Latina. A gente ainda observa a moeda brasileira apreciando cerca de 12% frente à moeda americana nesse ano. A mesma apreciação que a moeda mexicana teve contra o dólar no mesmo período, números muito próximos com o que a gente vê de valorização da moeda no Chile, na Colômbia. Então a gente continua observando a ideia de que o contexto global é que está direcionando os ativos. E quando a gente olha também, inclusive, a Bolsa de Valores no Brasil e nesses países, a gente vê que a valorização em dólar desses ativos também muito parecidos, uma dinâmica muito parecida, né? Então, a Bolsa Brasileira, a Bolsa aqui na América Latina como um todo, apreciando entre 25% e 30% desde o começo do ano, né? Aí fica a grande pergunta que ninguém tem a resposta, nós não temos a resposta, né? Até quando vai esse contexto de dólar enfraquecido, né? Esse dólar mais fraco, que acaba trazendo esse evento favorável para os ativos aqui no Brasil e em outros países emergentes, né? Obviamente não sabemos, né? Depende muito em grande medida aí da dinâmica do que o governo americano, do que o Trump vem a fazer, né? Começou o seu mandato muito em cima da questão tarifária, continua ainda debruçado sobre esse tipo de assunto, mas, por exemplo, nessa última semana, né, tivemos aí o anúncio de um acordo bastante robusto entre Estados Unidos e o Japão, comemorado inclusive pelo presidente Trump, de 15% de tarifas sobre os produtos japoneses, um compromisso dos japoneses em investir bilhões de dólares nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, a Europa caminha na mesma direção, né? Algumas notícias têm saído nesse sentido, de que algo
parecido talvez aconteça também com o bloco europeu. Vamos acompanhar, né, se de fato caminhamos nessa direção e se, né, essa dinâmica manterá o dólar mais depreciado frente à maior parte das moedas do mundo, né? E acho que tudo continua naquela lógica que eu e o Felipe Monteiro, algumas semanas atrás, conversamos aqui no nosso podcast, né, do novo excepcionalismo americano, né? Os investidores, os alocadores globais de capital ainda desejam os ativos americanos, né? Basta ver que a bolsa americana voltou para os patamares mais altos da série histórica, mas ao mesmo tempo esses mesmos investidores continuam fazendo algum tipo de proteção cambial frente à moeda americana. Então, o europeu, o asiático, o latino-americano ainda desejam se expor à economia americana, aos ativos americanos, mas talvez com um pouco mais de proteção, ou como nós no mercado financeiro falamos, né, hedge cambial. E aqui, só para caminhar para o final da nossa conversa, mas também de maneira bastante relevante, né, toda essa situação do dólar mais depreciado, esse contexto global favorável para países emergentes, inclusive, né, acaba ofuscando, se é que é possível dizer dessa maneira, né, problemas que temos aqui bastante profundos, né, e aqui ao longo de vários meses, ao longo dos últimos anos, temos insistido na questão fiscal brasileira, que continua, perspectivamente falando, numa situação muito complicada, né. Tivemos, por exemplo, na semana passada, o relatório de projeção fiscal feita pelo Tesouro Brasileiro, né, revisando a trajetória da dívida bruta pública aqui no Brasil, né. Então, o próprio governo revisou para 84,3% a projeção para a dívida bruta ao final de 2028, sendo que no relatório feito em dezembro do ano passado, a projeção era de 81,6%. Então, a gente está falando de quase 3 pontos percentuais de deterioração da dinâmica da dívida bruta, né, daqui até 2028. Não parece, né, ser condizente esses números com o discurso de que existe aí uma situação fiscal que caminha para um equilíbrio. Pelo contrário, parece que continuamos subindo aí indefinidamente a dívida pública, ainda mais com tudo que a gente tem visto em termos de contratação de novos gastos para os próximos anos. Acho que vale a pena citar, né, que embora aí o Tesouro tenha uma projeção para 2028 de uma dívida pública batendo em 84,3%, quando a gente vai olhar o relatório Focus, que também traz as projeções fiscais, esse número está próximo a 90%. Né? Em que magnitude esse número é ruim, olhando outros países, outras economias, né? Basta dizer que se a gente olhar as 20 maiores economias emergentes do mundo, olhando o relatório do próprio FMI, o Brasil só não tem uma dívida pública projetada pior para 2025 do que a China. Então, o Brasil, entre os países emergentes, deve encerrar o ano com o segundo maior nível de endividamento entre os países emergentes. Claramente, é uma situação insustentável, que nesse momento, né, pelas questões que a gente tem trazido aqui, fica meio que ofuscada pela dinâmica dos fluxos globais que acabam favorecendo os países emergentes nesse momento. Enfim, acho que temos aí muito ainda a acompanhar em termos, inclusive, eleitorais, né, o que teremos a partir de um certo momento, final desse ano, ano que vem, o que os candidatos trarão à mesa em termos de discussões fiscais, porque claramente o que a gente observa aí ao longo aí para os próximos anos é uma insustentabilidade da situação corrente, que obviamente, né, em algum momento, se a situação lá fora virar, né, para alguma coisa mais negativa, onde os fluxos vão voltar a buscar proteção nos Estados Unidos, tendem a impactar bastante países que estão aí fiscalmente mais fragilizados, e obviamente é o caso do Brasil. Bom, fico por aqui. Semana que vem teremos dados bastante relevantes. Teremos, por exemplo, as decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, onde a expectativa é que não tenha nenhum grande movimento. Na verdade, a projeção, a expectativa do mercado e a nossa é de que o Banco Central norte-americano
não corte os juros. Aqui no Brasil, o mais provável é que o Banco Central também tenha, de fato, encerrado o ciclo na última reunião, mantendo a Selic em 15%, mas também teremos, né, os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos na sexta-feira, que sempre são o ponto alto dos indicadores mensais de atividade por lá. Bom, desejo aí a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até uma próxima.